4 truques de Final Cut para facilitar a sua edição. Eu tenho esse vídeo com 2 clipes. O Final Cut 11 está chegando com algumas novidades bem interessantes. This year was amazing. Prior years have been amazing. Então, eu tenho uma passagem de um clipe para outro aqui e eu quero suavizar essa passagem. Obviamente, eu juntei esses 2 clipes aqui como exemplo, não necessariamente eles estão exatamente numa edição, mas só para mostrar para vocês. Eu tenho um corte seco acontecendo ali entre os áudios, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os 2 clipes e dar o comando Option T, T de tatu. Então, olha só o que vai acontecer. Option T. Repara que aqui embaixo, olha, onde antes eu tinha uma passagem direta entre os 2 clipes, apareceu um crossfade, apareceu uma suavização entre esses 2 clipes. E como é que eu vejo exatamente como é que isso está funcionando? Eu vou marcar os 2 clipes de novo e vou dar o atalho Ctrl S. Com isso eu estou expandindo o meu áudio ali embaixo, e aí agora a gente consegue ver melhor o que está acontecendo. Olha que interessante. O meu clipe A, né, o meu primeiro clipe, ele chegou aqui nesse ponto, o som dele, o volume dele abaixou até menos infinito, e o clipe B começou aqui do menos infinito e foi aumentando até o volume padrão. E repara que os 2 clipes, o primeiro clipe ele andou um pouquinho para frente e o segundo clipe ele andou um pouquinho para trás, para fazer justamente esse crossfade, para fazer essa suavização, para fazer esse encontro dos áudios entre os 2 clipes e aí, a partir daí, suavizar. Então, eu vou desfazer aqui o meu Cross Dissolve e agora eu vou mostrar para vocês com o áudio expandido aqui embaixo, eu vou aumentar, eu vou selecionar aqui, olha, aproximar um pouquinho e vou dar novamente o meu atalho, repara só, Option T, 3, 2, 1, viu o que aconteceu? Os meus áudios do clipe A foi para frente e do clipe B veio um pouquinho para trás, justamente para criar essa sobreposição e essa suavização. E aí, essa duração da transição eu posso configurar como dentro dos meus settings. Se eu der Command vírgula, que é o atalho para abrir o menu de settings, olha só, Command vírgula, repara que aqui, ó, eu tenho crossfade, então eu coloquei aqui, ó, em meio segundo, 0,5 segundos, eu estabeleci o meu crossfade aqui, a duração dessa transição, quando você aplica o efeito crossfade, vai respeitar essa duração aqui. Vou exagerar aqui, vou botar 2 segundos de crossfade, só para vocês verem. Vou fechar aqui a janela. Então, novamente aqui, Option T. E aí, repara como é que ficou bem maior a transição, o crossfade entre esses clipes. Então, com isso, com esses ajustes, sabendo esse atalho e fazendo esses ajustes ali nos seus settings, você consegue brincar com isso e ter aí esse atalho à mão para facilitar na suavização, na passagem entre clipes, no seu dia a dia aí de trabalho. Vamos imaginar que, legal, você gostou desse crossfade, mas vamos dizer que você queira fazer uma transição, uma suavização somente no início de um clipe ou no final de um clipe. Para que eu faria isso? Geralmente eu tenho algum final de fala que eu quero disfarçar, que eu quero esconder, que eu quero suavizar. Às vezes tem algum ruído, então vale a pena ter esse controle de fazer essas transições, de fazer essas suavizações nos seus clipes. Geralmente, como é que você pode fazer? Você pode vir aqui no início do clipe e puxar, né, esse botãozinho, essa bolinha aqui, mas óbvio, isso não é nem um pouco prático, não é, né, o ideal, a gente tem que fazer isso clipe a clipe. Então que tal a gente fazer um atalho, a gente criar um atalho para aplicar fade-ins e fade-outs nos nossos áudios. É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou vir aqui no menu Final Cut Pro, Command Sets e Customize. O atalho é Option Command K. E aí eu vou abrir a minha configuração de teclado. Repara que eu estou aqui no meu teclado default, que é o padrão, esse eu não posso modificar, mas a gente vai começar a criar um atalho para fazer essas transições e salvar esse setting, esse teclado para a gente. Eu primeiro vou selecionar a tecla A, que é a tecla onde eu quero colocar esse atalho, e repara que ela está selecionada aqui, e aqui eu tenho uma lista de tudo que está sendo usado com a tecla A. E aí, repara que o Option, que é esse símbolo aqui, olha, o Option está vazio. Então, ótimo, é esse atalho que eu vou usar aqui, Option A. Então, eu vou pegar aqui, vou dar a busca no comando que eu quero, vou digitar aqui em cima, Fade In. Repara que apareceu aqui, ó, o Final Cut filtrou, Apply Audio Fades e Toggle Audio Fade In. É esse cara que eu quero aqui, ó. Então, selecionando A, eu vou arrastar esse comando
para essa linha aqui, onde tem um símbolo de Option, vou soltar, e aí ele está me avisando o que aqui? Olha só, Marcelo, esse teclado que você está tentando modificar é o teclado default, você não pode modificar. Para isso, você tem que criar um novo teclado. Então, beleza, eu vou colocar aqui, ó, fazer cópia, make copy, e vou dar um nome para ele. Vou colocar aqui meus atalhos de áudio. Ok? Sempre que eu for trabalhar com áudio, eu posso entrar nesse teclado aí, repara, tá aqui meus atalhos de áudio, e aí vou salvar. E aí agora a gente vai criar o atalho para o fade out. Tem o fade in, que é o início do clipe, e eu vou criar o atalho do fade out, que é a saída do clipe. Então, já que eu escolhi o A, eu vou escolher ali uma outra letra no teclado. Próximo do A eu tenho o Q. Será que o Option Q, por exemplo, está vazio? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou selecionar o Q. Repara que o Option Q está vazio. Então, ótimo. Eu vou associar ao Option Q. E aí aqui, ó, eu vou escrever fade out. E aí tem logo aqui, ó, apareceu a resposta da pesquisa, toggle áudio fade out. Eu vou arrastar aqui para o option. Então, legal, acabei de associar o option Q ao fade out. E aí eu vou salvar isso, vou fechar aqui a minha janela, e agora a gente vai testar. Option A, apareceu aqui. E aí fica de olho agora nesse pedaço que é o final do clipe, option Q. Apareceu aqui a minha suavização. Então agora você tem aí no seu teclado configurado, sempre que precisar suavizar o início de um clipe, Option A. Sempre que precisar suavizar o final do clipe, Option Q. E aí fica isso guardado para você conseguir trabalhar mais rápido, sem ficar puxando bolinha de um lado para o outro. E se você acha que esses truques vão te ajudar aí na sua edição, não esquece de dar aquela curtida no vídeo, porque assim o YouTube começa a entregar mais conteúdo de Final Cut e especialmente aqui do canal para você. E eu acho que isso facilita bastante você ver ali na sua página inicial quando tem conteúdos novos ou coisas até para trás que possam te interessar. Então é uma forma de você treinar o algoritmo, se você é um entusiasta, se você trabalha com Final Cut. Então essa curtida e até a inscrição no canal podem te ajudar bastante. Terceira dica, você muito provavelmente faz ajuste de volumes da seguinte forma. Ou utilizando essa linha aqui dos clips, ou então utilizando o controle de volume aqui do Inspector. Mas tem uma forma de ajustar volume que eu acho muito mais prática e é o que eu uso geralmente no dia a dia, que é o seguinte atalho, Ctrl mais e Ctrl menos. Sempre que você dá Ctrl mais, você aumenta 1 decibel, e sempre que você dá Ctrl menos, você reduz 1 dB do seu volume. E o Final Cut, ele organiza os seus clipes da seguinte forma, através de rows. Existem 3 rows padrão. O azul, que é o de diálogos, o verde, que é o de música, e esse aqui meio azul petróleo, que é o de efeitos sonoros. E o grande barato dessa organização de rows do Final Cut é o seguinte, se você selecionar um clipe de um determinado row, por exemplo, esse aqui é o de diálogo, eu vou segurar Command, seta para a direita, repara que agora eu estou navegando entre os rows, seta para a esquerda eu volto. Então isso me permite ajustar cada um desses clipes, olha, Ctrl mais. Eu consigo ajustar o volume, passo para o seguinte, Command seta para a direita, Ctrl menos, ajusto o volume, vou passando em cada um deles e vou ajustando o volume. Mas claro, eu preciso ouvir isso, então como é que eu posso fazer isso de uma forma melhor? Eu venho aqui em Rows, vou segurar a tecla Option, e aí vou marcar somente o row de diálogo, que é o que eu vou mixar agora. Então eu vou clicar aqui, ó, no meu primeiro row de diálogo, vou apertar a barra. Preciso de um lugar para morar. Preciso de um lugar para morar. E aí eu vou dar aqui Command L para ativar o meu loop. Repara que aqui, olha, agora que o loop está ativado, eu tenho esse símbolozinho aqui do lado do play. Então, olha, Command L, eu ativo e desativo o loop. Com o loop ativado, eu consigo ouvir esse clipe e vou ajustando Ctrl mais e Ctrl menos. Preciso de um lugar para morar. Preciso de um lugar para morar. E aí, obviamente, eu fico sempre de olho aqui no meu Audio Meter para saber qual é o volume que eu quero utilizar. Tem, por exemplo, TVs que vão usar menos 12 decibéis. YouTube, por exemplo, você pode usar menos 6, que é ali um bom volume para você trabalhar. E aí, quando eu estou satisfeito com esse volume aqui do primeiro clipe, eu seguro o Command, seta para a direita, vou para o clipe seguinte
e aperto o sinal gráfico barra. O nome é Sherlock Holmes e o endereço é 221B da Baker Street. Ficou baixo, então eu vou dar o sinal barra de novo e vou começar a dar o Ctrl+. O nome é Sherlock Holmes e o endereço é 221B da Baker Street. O nome é Sherlock Holmes e o endereço é 221B da Baker Street. E aí, por exemplo, está batendo ali no -6. Vamos supor aqui, só por questão de exercício, que esse é o valor para YouTube, por exemplo, que a gente vai trabalhar. E depois que eu terminei de fazer esse ajuste todo aqui nos clipes de diálogo, eu venho aqui no meu Timeline Index, eu remarco o diálogo, e aí, a partir daí, como o diálogo é o meu áudio principal, todos os meus ajustes, a partir de agora, vão ser relativos a esse diálogo, para não brigar com esse diálogo. Então, eu vou ajustar a música e eu vou ajustar efeitos sonoros, ouvindo também o diálogo. Então, por isso que eu remarquei todo mundo aqui, vou fechar o Timeline Index, e aí, a partir de agora, olha, vamos dizer que eu vou ajustar os meus ruídos, os meus efeitos sonoros. Eu posso selecionar esse cara aqui, barulho do cavalo. Londres, 1890. Então ali tem os cavalos andando, eu posso dar Ctrl+ e Ctrl-. Ó, vou deixar aqui alto de propósito, para vocês ouvirem. Londres, 1890. Londres, 1890. Ficou alto ali, então eu posso ir fazendo o ajuste e aí eu vou passando, né, em cada um desses efeitos sonoros para fazer o ajuste e depois eu faço a mesma coisa para música. Seleciono aqui o meu primeiro clipe de música e vou fazendo, vamos lá. Vou fazendo ali esse ajuste das músicas. Tem aqui também a locução, que eu esqueci de citar, mas eu tenho um roll aqui que eu criei com as locuções, que também tem que ser ajustados naturalmente. Já que a gente está falando de ajuste de volume, eu vou mostrar para vocês dois atalhos em que a gente consegue fazer um ajuste de volume em todos os nossos clipes, ou partes dele, estabelecendo um valor único para esses clipes. O primeiro ajuste é o valor absoluto. Então vamos dizer que você queira que todos os seus clipes tenham um determinado valor. Então, por exemplo, vamos estabelecer aqui -6 dB. Então eu vou selecionar todos os meus clipes aqui, por exemplo, de diálogo. Vou dar o atalho Ctrl+Option+L. E repara que a gente tem aqui esse símbolo, olha, tem uma linha reta. Isso significa que eu vou ajustar o meu volume absoluto. Então eu vou colocar ali -6, Enter. Repara que agora, se eu selecionar os meus clipes, olha, aqui em cima, todos eles vão estar... Ó, esse clipe que eu selecionei agora também está com -6, esse aqui está com -6, então eu ajustei todos eles para um valor absoluto, todos eles estão com o mesmo valor. O mesmo vale se eu selecionar trechos dos meus clipes. Repara, eu vou abrir aqui a ferramenta Range, atalho R, vou marcar aqui, passando entre dois clipes. Repara que aqui e aqui eu tenho clipes selecionados. E aí eu vou dar Ctrl+Option+L e vou colocar, por exemplo, -18. Então repara que nesses pontos onde estava marcado, olha só, o Final Cut automaticamente colocou aqui keyframes para fazer essa transição, porque esse era o trecho que estava selecionado. Então isso aqui foi para -18 dB pelo fato de ter sido selecionado. Agora eu dei aqui um Command Z e vem o outro atalho aí. Vamos dizer que eu não queira colocar um valor específico. Eu queira aumentar ou diminuir o meu volume numa determinada proporção. Então vamos olhar aqui. Esse meu clipe está com 1 dB de volume. Mas vamos dizer que eu queira aumentar esse clipe e alguns outros, que eu vou selecionar aqui, mais 6 dB. Eu quero aumentar 6 dB. Então eu vou usar o outro atalho, que é o Ctrl+Command+L. E aí repara que aqui apareceu um ícone diferente. E aí eu vou colocar mais 6, Enter. Então aqui eu aumentei 6 dB em relação ao que estava. Eu não estabeleci que ele ia estar com aquele valor 6 dB. Eu aumentei em relação ao que já estava. Então se aqui estava com 1 decibel, repara que agora a gente está com 7, porque eu pedi para aumentar 6 dB. Então você tem aí esses dois ajustes de volume, o volume absoluto e o volume relativo, que você também, se em algum momento esquecer o atalho, você pode acessar por aqui, em Modify, Ajustar Volume, e aí você tem aqui, ó, absoluto e relativo, e aí aqui tem os atalhozinhos para você relembrar num determinado momento em que você precisar.
Então, mais uma vez, dá aquela curtida, assina o canal se isso aqui te ajudou, para você receber mais conteúdos sobre Final Cut. E, já que a gente está falando sobre aprender Final Cut, dá uma olhada nesse vídeo aí.